Só comentar duas coisas rapidamente. Uma é o seguinte: o Zé começou essa aula aqui fazendo um debate sobre a conjuntura, se posicionando sobre a conjuntura. Então, muitas vezes, eu não conheço o perfil das pessoas aqui, mas então vou falar sem conhecer o perfil do vereador. Essa aula de cá são 3 pessoas que vieram só para a aula de hoje. A Débora... Ah, não? Não. Então é só você, Arnaldo. Só. Mas, enfim, eu não conheço o perfil das pessoas. Eu não conheço o perfil das pessoas, mas aí, a depender do perfil das pessoas, as pessoas podem entender assim: pô, por que esse cara está começando a aula desse jeito? Ué, você pode até não gostar, mas ele tem uma explicação. Ele está começando porque ele é um pedagogo que orienta para uma teoria pedagógica materialista, histórica e dialética. E segundo aquilo que eu disse, há um compromisso na pedagogia, em todas as pedagogias que se querem materialistas, históricas e dialéticas. Então, o compromisso com a superação das relações sociais de tipo capitalista. Para tanto, é necessário compreender o presente para traçar estratégias de superação. Por isso, é por demais coerente começar uma aula teórica sobre os escritos do Gramsci, etc., com uma fala dessa. Você pode não gostar, etc., mas é muito coerente com a perspectiva teórico-pedagógica do Zézio. Né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte: o Ribamar ali embaixo, ele estava me dizendo: me escuta, mas a pedagogia tradicional, ela não é também imanente? E aí foi difícil entender a pergunta dele. Só no final eu acho que eu entendi. Né? E se eu entendi, é uma boa pergunta. A pedagogia tradicional, ela tem propostas. Né? Como é que eu leio a pedagogia tradicional? Ela tem propostas. Agora, ela tem fundamentos. Nós até agora estávamos a discutir os fundamentos das pedagogias, tá certo? Então, lida a pedagogia tradicional a partir dos seus fundamentos. Um dos fundamentos mais elementares da pedagogia tradicional é que as pessoas já nascem predispostas a ser um determinado tipo de pessoa. As pessoas já nascem com potências. Potência, entendido como possibilidade de ser. Se vocês quiserem traduzir isso numa linguagem religiosa, que é bastante didática, as pessoas já nascem com dons naturais. São naturais. Naturais no sentido, não é... Os dons naturais não são socialmente construídos. Já nasce com a pessoa. Não é? Bom, se esse é um dos fundamentos da pedagogia tradicional, não é? A pedagogia tradicional lê-se a si mesma como sendo transcendente. Ela se lê, de onde vêm os dons naturais? Foi criado por alguém, por algum ser metafísico. E aí você tem 2 linhas fundamentais da pedagogia tradicional. Sei lá como é que a gente pode chamar, a religiosa e a não religiosa. A pessoa já nasce predisposta a ser lixeiro e ela já nasce predisposta a ser médium. Né? Quem criou? Tendência não religiosa, um ser metafísico, a dinâmica do mundo natural, sei lá o que, mas não é socialmente construído. Quem criou? Perspectiva religiosa, um ser criador, né? Colocou dentro dela o dom de ser médico e dentro dele o dom de ser lixeiro. Então, o fundamento elementar da pedagogia tradicional é ahistórico, né? É natural e não social. A pessoa já nasce com a potência, com a possibilidade de ser lixeiro ou médico. A que cabe a nós identificar o dom presente nele e nela e desenvolver esses dons. Então, a pedagogia tradicional, ela se lê como transcendente, não como imanente. Por quê? Porque o que determina a pessoa são seus dons naturais e eles não são socialmente construídos, são naturalmente dados. Não é? A pedagogia tradicional lendo-se por si mesma. Não é? Então ela é uma pedagogia, como o nosso colega diz, que se sustenta no conceito de essência e não de existência. Essa é a pedagogia tradicional, tá certo? Beleza? A pedagogia tradicional lendo-se por si mesma. Ponto final, na outra linha parágrafo.
Leiam o que o Fabiani referencia. Chuchodowski. Pedagogia da essência e pedagogia da existência. É isso aí. Agora nós que não nos orientamos pelo essencialismo, nós que nos orientamos por uma noção de educação imanente e não transcendente, como é que a gente olha a pedagogia tradicional? Como é que a gente lê a pedagogia tradicional? Ela é uma produção social. Ela é produto do desenvolvimento histórico. Portanto, ela também é imanente. Foi possível entender? Ela é resultado do contexto histórico. Ela é uma produção social. Ou seja, os imanentistas, os materialistas, entendem aqueles que se acham transcendentes também como imanentes. Como é que surgiu a pedagogia jesuítica? Não caiu do céu. É uma produção histórica. Se você quiser compreendê-la, basta ir atrás da história da pedagogia jesuítica, essencialmente tradicional, essencialmente no sentido de baseado na essência. Então, a pedagogia tradicional lida por si mesma entende-se como transcendente. A pedagogia tradicional lida pelo materialismo histórico e dialético, ela também é imanente ao contexto vivido. Foi possível entender isso aí, gente? Como disse? Foi possível entender? Não há. Se você tem uma concepção de mundo materialista histórico dialético, não há nada no mundo que lhe seja transcendente. Tudo é imanente. Inclusive aqueles que se dizem transcendentes. Tudo bem? Tudo bem? Podemos continuar então? Bom, vocês me perdoem porque eu adverti no início, né? Como é muito amplo, isso aqui está sendo mais uma palestra do que uma aula, porque uma aula pressuporia uma forma mais dialógica, né? Então eu estou sendo muito expositivo, menos dialógico. Vocês me perdoem por isso, foi uma opção que eu fiz mesmo, né? Bom, e era uma opção por 2 dias, né, Zé? Mas aí a agenda não permitiu. Entremos, portanto, no terceiro momento da fala, que é a discussão dessa proposta escolar da escola unitária. Lembrando o seguinte, escola unitária, ela tem diferenças em relação à politecnia. Lembrando o seguinte, que o que eu vou apresentar da escola unitária é a minha leitura de um conjunto de textos escritos pelo Gramsci, que são assistemáticos. E lembrando o seguinte, que a escola unitária, ao meu juízo, é materialista histórico e dialético. Por que é materialista histórico e dialético? Porque ela tem 3 características. Entende a educação como imanente ao processo de produção da existência, porque adota o trabalho como princípio educativo e o trabalho na acepção marxiana do termo, e porque tem um compromisso de superação do capitalismo como modo de produção da existência. Né? Então, começo dizendo que a escola unitária, ela é materialista histórico dialético. Eu não sei se vocês perceberam que eu estou frisando que a escola unitária é materialista histórico dialético. Vocês perceberam que eu estou frisando isso? Mas tem um porquê, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem que estão aplicando uma escola unitária e, na verdade, quando você vai ver as propostas, elas são reiterativas do mundo vivido, desse mundo capitalista, cujo elemento, o demiurgo, o elemento articulador das relações é o capital. É por isso que eu estou frisando isso. Né? Bom, para a gente compreender a escola unitária, não é uma tarefa muito simples, porque a escola unitária, no conjunto dos conceitos gramscianos, é um conceito, mas a própria dinâmica de produção conceitual gramsciana, ela se dá naqueles contextos de dificuldade, do cárcere, etc., mas há uma característica na formulação conceitual gramsciana, feita no cárcere. Há uma articulação muito forte entre diferentes conceitos. Então, em Gramsci, em todo o autor é assim, mas em Gramsci isso talvez seja um pouco mais destacado. Não é muito fácil, eu diria, impossível, você pegar um conceito de Gramsci, por exemplo, de escola unitária, e entendê-lo separadamente. Para você entender a proposta de escola unitária do Gramsci, você vai ter que dar conta de outros conceitos, porque eles formam uma totalidade conceitual, explicativa da realidade vivida. Não é? Então,
Para entender a escola unitária, não tem jeito. Você vai ter que entender o conceito de Estado integral de Gramsci, traduzido normalmente, não pela palavra Estado integral, mas Estado ampliado. Né? E com o Estado ampliado ele estava querendo dizer que o mundo capitalista do século XIX e o mundo capitalista do século XX são mundos capitalistas, mas com diferenças. Né? O centro da vida social no século XIX era o capital, o centro da vida social do século XX era o capital. Só que o capital, ele se reproduz com dinâmicas diferentes. No século XIX, a principal dinâmica de reprodução da vida social capitalista se dava por meio do Estado. Estado no sentido de força impositiva. E no século XX, a dinâmica reprodutiva do capital se dá também pela força impositiva, mas articulado com outras dinâmicas, com a construção de consensos sociais. Por isso Gramsci diz, no século XIX, nós tínhamos um tipo de Estado. O Estado no sentido restrito, como sociedade política, como força impositiva. E no século XX, nós temos uma outra configuração do Estado. Um Estado mais ampliado, que traz para dentro de si tarefa que, ao assumir para si a tarefa de reprodução da vida social, traz para dentro de si, inclusive, aparelhos privados, para ajudar no processo de reprodução da vida social. Né? Então, esse conceito de Estado é muito significativo. Somente assim, não só coagindo as pessoas, mas convencendo as pessoas, é que a gente consegue, segundo Gramsci, reproduzir a vida social. Obviamente, quem faz esse processo de não só coagir, mas de convencer as pessoas a reproduzir um modo de vida, né, é um grupo social. Né? Fundamental, é uma classe social, que se apodera do Estado, dos aparelhos coercitivos e dos aparelhos de convencimento. Aparelhos de convencimento, igreja, ONG, família, escola, não só escola pública, mas escola privada, né? Os chamados hoje em dia de think tanks, né? Esses grandes institutos financiadores de ideias conservadoras, como o Instituto Milênio no Brasil, o Instituto Liberal, etc, etc, etc. Ou isso tudo faz parte do Estado, que ajudam a reproduzir um modo de vida social e dão direção para a vida social. Sabe o que vai ser o mundo amanhã? Sob a égide desse grupo social que está aí, colocando na nossa cabeça ideias, colocando na nossa cabeça valores, colocando na nossa cabeça desejos e vontades, e mesmo assim, se tentando colocar, a gente não for convencido, pau nele, como aconteceu em Brasília, esse grupo social, a burguesia, nessa conformação do século XX, né, ela se constitui como um grupo muito homogêneo, que tem uma capacidade de direcionar a vida social. A vida social entendida na sua dinâmica individual e na sua dinâmica coletiva. Sabe que nome o Gramsci usa para expressar esse conceito de um grupo que se apodera dos aparelhos de coerção e de convencimento para determinar a direção da vida social? Hegemonia. Hegemonia é a capacidade que um grupo social tem de, apoderando-se dos aparelhos da sociedade civil e da sociedade política, dirigir a vida social segundo os seus interesses e as suas necessidades, né, que são cambiantes. Bom, a hegemonia, né, essa capacidade de direção e domínio de um grupo social em relação à vida social, ela tem protagonistas. Ela tem sujeitos individuais e coletivos que assumem para si essa tarefa. Esses sujeitos são sujeitos que são capazes de ler a realidade, vinculando-se a um dos grupos fundamentais dessa realidade, ou a burguesia, ou as classes subalternas. Veja que o Gramsci trabalha com o conceito de classes subalternas, no plural, porque ele concebe que a subalternidade dos grupos sociais em relação à burguesia, ela não se dá de forma homogênea. Por exemplo, no campo e na cidade ocorrem processos diferentes, mas que se identificam, porque produzem no campo e na cidade grupos subalternos, sob o ponto de vista de que são determinados
pelos interesses e necessidades dos outros grupos. Então, classes subalternas do campo e da cidade. Né? Essas classes subalternas do campo e da cidade, elas têm a vida dirigida. E se negar a ser dirigido, pau neles, né? Ela tem a vida dirigida. Agora, tem protagonistas que definem para que direção a gente vai. Esses protagonistas é o que o Gramsci chama de intelectuais, que podem ser pessoas, mas também instituições. Pessoas como, talvez, o Sardenberg, da CDN, é um intelectual, orgânico à burguesia. Ele define como que a gente deve interpretar a realidade e para que rumo a gente tem que ir. São indivíduos, mas são grupos sociais também, são instituições também. A Rede Globo é um intelectual, o MST é um intelectual. Né? O intelectual tem essa tarefa de produzir visões de mundo que possam, sendo difundidas por diferentes meios, formar grupos com uma coesão interna a ponto de se tornar um bloco que intervém na história, por isso o nome bloco histórico. Então veja, Estado, hegemonia, intelectuais orgânicos, bloco histórico. Né? Como que é feito isso? No século XIX, a disputa pela direção do rumo social se dava no embate direto, na tentativa de ocupar o aparelho de Estado e, ocupando o aparelho de Estado, você ter em mãos os aparelhos coercitivos para impor sobre a sociedade uma determinada direção. A essa estratégia revolucionária de tomada do Estado, de um Estado que centraliza em si o poder, o Gramsci chamava de guerra de movimento. Ocorre que, na passagem do século XIX para o século XX, o poder passou a não ser mais concentrado, né, o poder de definir os rumos da vida social, passou a não ser mais concentrado apenas e tão somente nos aparelhos coercitivos. Também define o rumo da vida social aparelhos privados que trabalham com produção de visão de mundo, como a família, a igreja, escolas, organizações sociais, as instituições sociais. Por isso, ao mesmo tempo em que você, para superar o capitalismo, você tem que tomar o Estado, tomar o aparelho coercitivo, não adianta nada você fazer isso no século XX, eu diria agora no século XXI, se você não convencer as pessoas de que esse é o melhor rumo a ser dado para a vida social. Você tem que disputar com as pessoas, no campo das ideias, dos desejos, das vontades, das concepções de mundo, das crenças, qual é o melhor rumo da vida social. Essa estratégia Gramsci definiu como guerra de posição. Não é? Uma das formas um dos meios mais eficazes de fazer a guerra da posição é por meio da escola. Por quê? Porque a escola, ela é capilarizada, ela está presente em vários ambientes sociais e tem como função específica formar pessoas, educar. Então, a escola é um espaço estratégico para isso. Você forma pessoas, né, segundo uma concepção de mundo. Concepção de mundo em Gramsci é o que ele chama de filosofia. Filosofia em Gramsci é, 2 pontos, uma concepção de mundo. Isso é filosofia. Né? Mas uma concepção de mundo entendida não só na sua dimensão teórica, abstrata e material, mas como concepção de mundo também com uma perspectiva material, objetiva. Porque toda concepção de mundo repercute na prática do indivíduo e das organizações. O indivíduo não age senão segundo a orientação de uma concepção de mundo, segundo uma filosofia. Todos são filósofos, porque todos têm uma concepção de mundo. Não só uma ideia, mas uma ideia que orienta a sua vida prática. Filosofia. Toda filosofia se incorpora nos produtos, nos processos e nos sujeitos sociais. Toda concepção de mundo, de um indivíduo, de grupos sociais, se incorpora nos produtos e nos processos sociais. Há uma ideologia presente na garrafa de Coca-Cola. Há uma concepção de mundo presente ali. Produtos sociais. Processos sociais. Há uma ideologia presente na educação escolar pública brasileira. E há uma ideologia presente nos sujeitos. Falei o nome que não tinha que falar, né? Uma ideologia, filosofia. Há uma filosofia, uma concepção de mundo presente em produtos, processos e sujeitos sociais. Produtos sociais.
Uma garrafa de Coca-Cola tem uma concepção de mundo presente ali. Processos sociais. Há uma concepção de mundo, isto é, uma filosofia presente nos processos educativos. Sujeitos sociais. Todos os sujeitos sociais, individuais e coletivos, têm uma filosofia, têm uma concepção de mundo. Filosofia. Concepção de mundo presente em produtos, processos e sujeitos sociais. Quando a filosofia se encarna, acho que essa é uma boa palavra, se encarna nos produtos, nos processos e nos sujeitos sociais, ela ainda é filosofia, ainda é concepção de mundo, mas encarnada, entende? Materializada. No caso dos sujeitos sociais, a filosofia, quando se encarna nos sujeitos sociais, ela se torna viva, ela motiva as pessoas a agirem segundo essa concepção de mundo. Ela se transforma em ideologia. Ideologia, para Gramsci, é uma concepção de mundo, isto é, uma filosofia encarnada, direcionando a vida social. Bom, conceitos como esses são elementares para compreender o processo, para compreender a escola unitária de Gramsci, né? Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, que eu vou falar aqui, vocês, né, aqueles que quiserem se aprofundar nesse debate, deverão, se já não fizeram, ir atrás desses conceitos para que o conceito de escola unitária fique mais claro. Eu, sempre quando falo de escola unitária e da perspectiva de educação de Gramsci, para mim, o conceito de educação de Gramsci, que se repercute fortemente na proposta de escola unitária, há uma tese central no conceito de educação de Gramsci e na proposta que ele faz de escola unitária, que é o seguinte: toda educação é eminentemente política. E toda política, todo exercício de poder, sobretudo a partir do século XX, tem uma dimensão educativa. O Gramsci traduz isso no caderno 10, no parágrafo 44, assim, ó, acho que vocês já ouviram essa frase. Toda relação de hegemonia é necessariamente uma relação pedagógica. Né? O que o Gramsci quer dizer é que a educação entendida como uma imanente à produção da existência humana, ela tem uma dimensão política, entendida a política como exercício de poder. E todo exercício de poder, sobretudo a partir do século XIX, no século XX e no século XXI, o poder não se exerce só pela força, mas se exerce também pelo consenso. Daí, o exercício do poder, isto é, a política, ter uma dimensão educativa. Né? Bom, a educação, portanto, ela tem uma dupla função social. Né? Ela pode servir para reproduzir as relações sociais, ou pode ser uma estratégia na luta por superar as relações sociais de tipo capitalista. Não é? Bom, concebida a educação como eminentemente política e a política como tendo uma dimensão educativa, Gramsci vai formular uma proposta de escola, que ele chama de escola unitária. Qual é o ponto de partida que Gramsci utiliza para fazer a sua formulação de escola unitária? Primeiro, é uma crítica à escola burguesa do seu tempo. Né? A escola burguesa do seu tempo, eles falavam assim, é uma escola interesseira. Qual é o interesse das escolas burguesas do tempo de Gramsci? Reproduzir mão de obra para a burguesia. Por isso, a burguesia tinha muito apreço por escolas profissionalizantes. A burguesia tinha muito apreço pelos alunos das escolas fazerem uma opção de ensino técnico precocemente. Gramsci olhava para essa escola e dizia assim, olha, essa escola é interesseira, ela quer reproduzir o mundo burguês. Não é? Agora, veja que um dos desejos da burguesia no século XIX é que as escolas burguesas preparassem os alunos de uma maneira em que eles pudessem trabalhar em diferentes funções nas fábricas que estavam desenvolvendo-se e fragmentando as suas funções. Que ele tivesse uma habilidade multitécnica ou politécnica.
a politecnia no sentido burguês da palavra indica, no sentido burguês da palavra, indica uma proposta educativa profissionalizante que prepara o indivíduo para diferentes funções. Né? Agora, o Gramsci olhava para a escola burguesa e dizia, é interesseira, mas educa, viu? Mas educa. Né? Como é que faz? Ela educa como? Ela racionaliza o sujeito. E o mundo vivido no século XX, na passagem do século XIX para o século XX, ele era um mundo racionalizado. Né? E é uma escola burguesa que propõe a formar os sujeitos não como sujeitos passivos, mas como sujeito ativo, porque ativo era necessário ser um operário dentro das fábricas burguesas. Então veja, o Gramsci faz uma crítica à escola burguesa, mas olhava também para ela e falou, pô, mas tem alguma coisa aí que é esse princípio da atividade aí que me interessa. Ele olhava para as escolas tradicionais, que eram escolas para pouco, e que se apresentavam como desvinculadas dos problemas problemáticos, se é que assim agora eu posso empregar o termo, né? Era uma escola autoritária e escola para poucos, e que separava o professor do aluno, e ele fazia críticas a essa escola. Aliás, ele próprio, vivendo numa região pobre, não sei se a gente pode fazer essa comparação, mas tal como fosse no interior do Nordeste, onde o Gramsci nasceu e cresceu, ficou até a juventude, é uma região muito pobre da Itália, não é? Ele olhava para essa escola e falou assim, puxa vida, é uma escola para poucos, eu não posso participar dessa escola. E é uma escola tradicional, é uma escola autoritária, que separa professor e aluno. Ele fazia críticas a essa escola. Mas ele falava assim também, ó, mas a escola tradicional também educa. Né? Educa como? Uai, ela transmite o legado cultural de uma geração para outra, o que é muito significativo para a gente compreender o presente. Veja, ele critica a escola burguesa, mas reconhece alguns aspectos positivos da escola burguesa. Ele critica a escola tradicional e faz um elogio à escola tradicional. Né? Gramsci é partidário de que a gente devesse, por exemplo, para se apropriar do patrimônio cultural da humanidade, voltar a estudar grego e latim. Né? Por quê? Porque junto com o grego e latim vem um patrimônio historicamente construído. De onde ele viu isso? Na escola tradicional. Né? Mas ela educa, né? E aí, vendo e vivendo a reforma fascista de 1922 e 1923, promovida por Gentili, que seria o ministro da educação fascista da época, né? Em que se difundia uma fidelidade dos professores ao Estado fascista e uma obediência canina ensinada para os alunos, não é? O Gramsci formula uma proposta de escola, uma proposta que ele vem a chamar de escola unitária. Então, o ponto de partida da escola unitária, de Gramsci, são críticas às propostas escolares do seu tempo, que ele não jogava fora completamente, ele também via aspectos positivos. Foi possível entender isso? Ó, na juventude, o Gramsci, olhando para a escola interesseira, burguesa, formar só para reproduzir mão de obra, e interesseira, no sentido prático, pragmático, ele diz assim, na juventude, ele diz assim, sabe qual é a escola que eu quero? Na juventude, depois ele vai mudar isso. Aquela escola interesseira, eu quero uma escola desinteressada. Então ele formula o conceito de escola desinteressada, na juventude, em oposição à escola pragmática, interesseira. Certo? Bom, e aí, qual que é a escola desinteressada que ele propõe na juventude? Uma escola humanística, uma escola que possibilite a todos uma formação propedêutica, de acesso à cultura geral, né? Uma formação no sentido amplo da palavra, de apreensão do patrimônio histórico, cultural, que a humanidade produziu ao longo dos tempos. Né? Então, o início da formulação da proposta da escola unitária era a escola desinteressada. Ficou claro isso aí, gente? Né? Bom, depois ele vai abandonar esse termo. Né? Mas antes de abandonar esse termo, quando ele estava vivendo na Itália, no princípio do século XX, aconteceu a Revolução na Rússia. E a Revolução na Rússia exigiu dos revolucionários russos
que acelerassem o processo da formação de um novo homem, que acelerasse o processo da formação de um homem socialista. Como é que a gente chama processo de formação? Educação. A Revolução Russa exigiu uma reforma da educação czarista, visando construir o homem socialista. Não é? Quem fez isso? Quem foi um dos protagonistas nesse processo? Krupskaya, esposa do Lenin, uma das protagonistas da reforma educativa russa, não é? Que visava formar um homem socialista. Bom, qual era o objetivo fundamental dessa proposta russa de reforma escolar? Não é? Dar a todos os russos não só a formação técnica profissional, o que era importante, porque a Rússia era um país agrário e precisava se desenvolver economicamente. A Rússia estava atrasada economicamente. Então era importante dar aos russos a formação técnica. Não é? A escola unitária de Gramsci é uma escola materialista, histórica e dialética, que dialoga, que tem compromisso com as teses fundamentais de toda a pedagogia socialista. Entende a educação como imanente, tem um trabalho como princípio educativo e tem um compromisso das relações, de superar as relações sociais capitalistas. Mas ele atualiza a proposta única, a proposta educacional da Rússia revolucionária, da Escola Única do Trabalho, né? A proposta de escola unitária é comprometida, inclusive, com a produção de uma nova cultura, e cultura no sentido amplo do termo, né? De uma nova forma de existência humana, que nos textos do Gramsci ele traduz na expressão uma nova civilização, que não é capitalista, é socialista, né? Mas para isso era necessário fazer com que as classes subalternas deixassem a subalternidade. Mas onde residia a subalternidade das classes subalternas? Inclusive no autoconvencimento. Por quê? Porque dentro das classes subalternas estava uma concepção de mundo elaborada pela burguesia e difundida no meio das classes subalternas pelos aparelhos privados de sociedade civil, a igreja, a escola, os partidos, os sindicatos, etc, etc, etc. Então, era necessário, para produzir uma nova civilização, fazer um reordenamento do eu interior dos indivíduos, que estava profundamente orientado pela concepção de mundo burguês, pela filosofia burguesa, que se encarnava nos sujeitos como uma ideologia, direcionando a sua ação. Não é? Bom, a partir disso, o Gramsci fala, precisamos construir uma escola unitária. Gente, e unitária no duplo sentido da palavra. Unitária é entendida como única para todos, como uma escola única para todos, sem diferenças, sem dualidades. É uma escola única para todas as pessoas, não é? Bom, aí reside uma crítica à escola dual, etc, etc, não é? E dual também, e unitário também, no sentido de ser uma escola não dividida sob o ponto de vista da sua finalidade educativa e dos seus conteúdos. É uma escola para todos e uma escola que articule no seu processo educativo os conhecimentos, a dinâmica própria daquele universo do saber, do patrimônio cultural, histórico, filosófico da humanidade, e que dentro se articule esse patrimônio cultural com a dimensão prática, científica, técnica e tecnológica.
Então, unitária de ser uma escola para todos, e dentro dessa escola que tem uma formação. No meu mestrado, que o Zé participou, conheceu, etc., eu chamei isso de uma formação que articule saber e fazer. Então, é única nesse sentido. É uma escola para todos e é uma escola que ensina para o saber e para o fazer. Não é? Bom, uma escola única para todos com essa característica humanística, propedêutica de cultura geral e também uma escola científica e tecnológica, que articule esses dois processos. Uma escola que articule saber e fazer. Bom, ficou claro isso aí? Qual é a perspectiva dessa escola? Formar homens que saibam saber e que saibam fazer. Para quê? Formar homens, numa palavra, integrais, para que eles próprios abandonassem a condição de subalternidade e pudessem assumir nas suas mãos o próprio destino histórico. Então, a proposta de formação integral da escola unitária tem a ver com aquela dimensão política. Para que uma escola unitária? Para que os homens das classes subalternas possam abandonar a subalternidade e assumir as rédeas do próprio destino histórico. Não é? Bom, esse tipo de escola, não é? Ele tem, obviamente, determinadas formas, determinados conteúdos, determinados objetivos, determinados métodos, né? Como o nosso tempo já está se exaurindo, eu vou tentar resumir, né? Forma e conteúdo. Qual que é o conteúdo da escola unitária? Você tem que dar aos alunos, o professor tem que ser o elemento mediador de um processo em que os alunos possam se apropriar de todos os conhecimentos historicamente produzidos. Para que é importante saber tudo isso? Para saber o que a burguesia sabe. Mas por que eu quero saber o que a burguesia sabe? Mas porque é ela que está dirigindo o mundo, e se eu quero dirigir o mundo, eu preciso saber o que ela sabe. É por isso só, né? Ou por isso tudo, né? Onde reside uma síntese dos conhecimentos historicamente produzidos? Nos clássicos. Os clássicos sintetizam esses conhecimentos historicamente produzidos. E onde reside uma síntese desses avanços tecnológicos? Na ciência. Então, a escola unitária, ela não é esvaziada de conteúdo, ela é cheia de conteúdo. Quais conteúdos? Conteúdos relacionados ao saber e conteúdos relacionados ao fazer. Esse é o conteúdo. Né? Um conteúdo, eu diria, unitário, porque articula saber e fazer. Qual é o método? Não é um método espontaneísta, porque deixadas as classes subalternas ao seu espontaneísmo, subalternas elas serão amanhã. E o compromisso de Gramsci é romper com a subalternidade. Então, romper com o espontaneísmo. Né? Então, tem que ter disciplina. Para quê? Para que eles possam aprender. Aprender qual conteúdo? Os conteúdos relacionados ao saber e o fazer. Porque é só sabendo que as classes subalternas terão condições de ter a opção de escolha sobre qual rumo histórico seguir. A opção de escolha implica em conhecimento das possibilidades. Se você não dá à pessoa a possibilidade de conhecer as diferentes escolhas, ela não vai optar por aquilo que ela não conhece. Vamos traduzir isso em termos atuais? A reforma do ensino médio diz assim: nós vamos dar aos alunos a opção de escolha. 5 áreas. Tem uma delas, ou 2 delas, de filosofia e ciências humanas, por exemplo, que os alunos não viram, eles não conhecem. Como é que você vai dizer que o aluno é livre porque você está dando para ele a opção de escolha, sendo que ele não sabe o que é? Né? Sendo que ele não sabe o que é. Para os meus alunos eu costumo dizer assim, escolham frutas. Aí um escolhe uma, escolhe outra. Ninguém escolheu siriguela. Ninguém escolheu siriguela porque não conhece. Aí eu digo para ele, nossa, mas vocês não escolheram siriguela? Siriguela? Eu não conheço. Como é que eu vou optar por ela? Então, não é a questão da liberdade de escolha está articulada ao conhecimento.
Por isso o conteúdo deve ser integral, o conteúdo da escola unitária. Não é? O objetivo é esse, fazer com que os subalternos saibam que os dominantes sabem. E estimular o rompimento com a passividade e subalternidade ético-política, para que possa assumir essa tarefa de protagonista, protagonismo aqui não tem nada a ver com impulso, né, gente? Protagonismo no sentido de assumir a tarefa, de dirigir a própria vida. Nós estamos falando de quem? Não do indivíduo, mas de um grupo social, que é subalterno, de uma classe, ou de umas classes. Não é? E qual é a organização? Qual o tipo de organização dessa escola? Tem que ser laica, até mesmo para que o aluno possa ter a liberdade necessária para fazer a crítica religiosa, né? Custeada pelo Estado, porque é única para todos. Com uma organização escolar apta, com um tipo de estrutura escolar apta a possibilitar os alunos vivenciarem esses diferentes conteúdos, né? Então tem que ter laboratório, tem que ter boas bibliotecas, etc, etc, etc. Né? E com tempo integral, né? De maneira tal a possibilitar ao sujeito o máximo de tempo possível junto a esses processos que o formam, para o saber e para o fazer, né? De tempo integral e de ensino integral, né? E obviamente com o material científico necessário e respeitando as diferentes fases do desenvolvimento do ser humano. O Gramsci diz assim na escola unitária: a criança, ela é um ser em formação, sob o ponto de vista do seu desenvolvimento cognitivo, sob o ponto de vista do seu desenvolvimento moral, sob o ponto de vista do seu desenvolvimento, inclusive físico-motor. A escola unitária, que hoje a gente chamaria de escola básica, a escola unitária do Gramsci é uma proposta para aquilo que hoje a gente chama de escola básica, né? Como é que deve ser uma educação para um ser de 7 anos? Ela é diferente da educação de um ser de 15 anos, 16 anos, porque o desenvolvimento deles são diferentes. O Gramsci diz assim, cuidado com os termos que ele emprega, ela deve ser mais dogmática para as crianças, no sentido de apresentar uma ou umas verdades, e a criança não tem mecanismo, inclusive, sob o ponto de vista da autonomia, para fazer a crítica, tem que ser mais dogmática, e na medida em que o ser humano vai desenvolvendo, ela é menos dogmática, mais crítica e mais criativa. Esse é o percurso da escola unitária, não é? Porque deixar o ser infantil como a pedagogia do afeto do Chalito, o que você quer aprender, você vai deixar o sujeito, no espontaneísmo que lhe caracteriza como ser em formação, sujeito a todas as intempéries. A escola unitária é muito clara nesse sentido, do disciplinamento e do ensino, e de ensino de conteúdo, porque é só sabendo que ele efetivamente será livre. Então, o dogmatismo na fase inicial e a crítica e a criatividade na fase final é o objetivo da escola unitária. Bom, se vocês quiserem entender a escola unitária, eu sugiro para vocês um exercício. O exercício é o seguinte, para eu terminar aqui. O exercício é o seguinte: peguem a MP 746. Tudo que ela diz, eu estou falando sério, tudo que ela diz, o contrário é a escola unitária de Gramsci. Sabe o que a MP diz? Nós devemos dar possibilidades aos alunos de escolher os seus percursos formativos. Com 12 anos? Com 13 anos? Como é que ele vai escolher ciências humanas? Os professores podem ser de notório saber. O professor bem preparado, não dominando os conteúdos do saber e do fazer, não conseguirá ensinar, né? Pegue qualquer coisa daquela MP, que você pode dizer assim, ó, sabe o que é a... Eu não sei o que é a escola unitária, mas você sabe o que é a MP 746? Pois é, o contrário. É o contrário de tudo que está ali, né? Talvez seja um exercício interessante. Ó, como já são meio-dia e a gente precisa parar e eu preciso buscar minha filha, eu ia dizer assim para vocês agora. Essa escola, ela é diferente, a escola unitária é diferente da proposta politécnica. E é difícil explicar isso porque os escritos de Gramsci são muito abertos.
Todavia, nesses escritos é possível ver que o Gramsci formou uma proposta materialista, histórico e dialético, porque concebe a educação como imanente, o trabalho como princípio educativo e tem um compromisso de superação das relações sociais capitalistas. Para tanto, ele formula uma proposta de escola, chamada escola unitária, que é a nossa escola básica. Unitária no duplo sentido, escola única para todos e escola integral, que forma para o saber e forma para o fazer. Foi até aí que eu fui. Eu ia dizer agora sim para vocês. E o que isso tem a ver com a pedagogia histórico-crítica? Eu diria para vocês assim, a tese que eu ia apresentar, que não vai dar tempo de desenvolver, é a seguinte: o Saviani traduziu na sua formulação originária, hoje a pedagogia histórico-crítica está trazendo para dentro de si outros autores que a enriquecem, mas originariamente a formulação da pedagogia histórico-crítica do Saviani, a leitura que eu tenho é que ele traduziu para o contexto nacional, a proposta da escola unitária de Gramsci. Entendido o termo tradução, não como tradução ipsis literis, pegar uma proposta lá e trazer para cá, mas tradução no seguinte sentido: sabe o que o Lenin fez na Revolução Russa? Só para vocês entenderem e se aproximarem do conceito de tradução do Gramsci. Sabe o que o Lenin fez na Revolução Russa? Ele traduziu a proposta de revolução de Marx para o contexto russo. Ele traduziu. Sabe o que é traduzir? Não é aplicar ipsis literis, porque se fosse aplicado ipsis literis, sabe o que ia acontecer? A Rússia não faria revolução, porque a revolução deveria se dar no país em que as forças produtivas estivessem mais desenvolvidas. O que o Lenin fez? Crítica e criativamente traduziu a proposta revolucionária do marxismo de Marx e Engels para o contexto russo. Crítica e criativamente. Não é? Sabe o que o Gramsci fez? Pegou a proposta da Revolução Russa e não traduziu para a Itália. Pegou a proposta da Revolução Russa e ipsis literis aplicou na Itália. 1919 e 1920. Construiu os soviets, conselho de fábrica na Itália. Partido Comunista tentou fazer lá na Itália com o Partido Socialista. Sabe o que aconteceu com a Revolução? Fracassou. Não deu certo. No cárcere, ele vai tentar traduzir a proposta revolucionária russa. Não ipsis literis, como no Biênio Vermelho, que não funcionou, mas forjando com crítica e criatividade uma proposta educativa a partir da Escola Única do Trabalho, que é diferente, mas é uma tradução. Uma tradução no sentido de manter os seus elementos centrais, mas inovar considerando o contexto vivido. Sabe o meu juízo o que o Saviani fez? Ele traduziu para o contexto brasileiro a proposta de escola unitária do Gramsci. Não é a mesma, mas os elementos fundamentais da escola unitária de Gramsci está presente na pedagogia histórico-crítica. Essa era a tese que eu ia desenvolver com vocês, mas não vai dar tempo. Então, fique por aí. Espero de alguma maneira ter contribuído com o debate.